O exercício é do livro Fundamento de Circuitos Elétricos, a 5ª edição. O assunto é o Teorema de Norton, do capítulo 4. O problema prático é o 4.11. Então, esse exercício, pessoal, ele apresenta esse circuito aqui. Então, ele quer que determine o equivalente de Norton nos pontos, nos terminais A e B. Então, o primeiro passo, pessoal, para determinar o equivalente de Norton é fazer um curto-circuito nos terminais A e B. Então, aqui eu vou ter agora uma corrente, a minha corrente de Norton. Então, pessoal, quando eu faço esse curto-circuito aqui, essa resistência aqui de 6 ohms, ela é anulada. Por quê? Porque a corrente vai fluir pelo caminho de menor resistência. E o menor resistência é aqui no curto-circuito. Então, ficou essa nova configuração do circuito e vamos analisar. O que nós podemos ver aqui? Que temos duas fontes, uma de tensão e uma de corrente. Então, o próximo passo é transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente. É o que nós vamos fazer agora. Como que nós transformamos? Dividimos essa tensão de 15 volts pela resistência de 3 ohms. Isso vai ter como resultado uma fonte de corrente de 5 amperes. O meu resistor que estava de 3 ohms que estava em série, agora ele passa a ficar em paralelo. Então aqui eu vou copiar novamente os valores do circuito e tenho essa nova configuração. O que eu posso observar? Tenho duas fontes de corrente, estão em paralelo. Eu posso somar essas fontes de corrente. Então, como que vai ficar? Vai dar um resultado de 9 amperes e minha resistência de 3 ohms vai continuar em paralelo de 3 ohms. Agora chegou nessa configuração aqui onde eu posso aplicar um divisor de corrente para os terminais A e B. Então aqui eu vou chamar de R1 e aqui eu vou chamar de R2. Então o divisor de corrente que eu vou obter a minha corrente de Norton vai ser R1 mais R2 vezes a minha fonte de corrente, que é 9. Vou substituir os valores dos resistores. Vai ficar N é igual a 3 mais 3 vezes 9. E isso aqui eu vou ter um valor de 4,5 amperes. Então, encontrei a minha corrente de Norton. Eu preciso encontrar o equivalente da resistência de Norton. Então vamos aqui ao circuito inicial. Então, no circuito inicial, onde foi feito o circuito inicial, o que eu posso observar? Uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Então a fonte de corrente ela se comporta como um circuito aberto e a fonte de tensão como um curto-circuito. E aí eu posso ter minha resistência de Norton. E foi isso que foi feito aqui nesse circuito. Então, a fonte curto-circuitada e a fonte de corrente um circuito aberto. E resultou nesse esquema do circuito para a resistência de Norton. O que podemos observar? Que os 3 ohms e 3 ohms estão em série. Então isso aqui vai ser um somatório e eu vou ter 6 ohms agora aqui com 6 ohms em paralelo. Então eu posso também realizar aqui o resultado do circuito em paralelo resumido, onde eu tenho duas resistências iguais em paralelo. Eu posso apenas pegar uma e dividir pelo resultado da quantidade em paralelo das resistências, que são 2. Isso aqui vai dar um resultado de 3 ohms. Então, encontrei a resposta para o meu problema. O equivalente de Thevenin, a corrente de Norton de 4,5 amperes e a resistência de Norton de 3 amperes.